Olá, sejam muito bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Elias, do sexo masculino, tenho 43 anos, sou pardo, tenho cabelos pretos, olhos castanhos, estatura mediana, estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e eu vou utilizar uma tela interativa para fazer anotações. Olha só, minha gente, hoje nós vamos fazer uma revisão sobre a Revolução Russa, trabalhando algumas questões e relembrando alguns tópicos da Revolução Russa. E antes mesmo de nós irmos para as questões, a gente vai relembrar algumas coisinhas. Vem comigo, olha só. A Revolução Russa começou, derrubaram o czar, o Nicolau II, e aí veio um governo provisório, que foi o do Kerensky. Essa foi a primeira revolução, a Revolução de Fevereiro. Depois, nós tivemos a Revolução de Outubro, feita pelos bolcheviques. Nessa daí, o governo provisório caiu e entrou, de fato, esse novo governo. Aí a gente vai ter uma fase em que vai assumir o Lenin, mas logo em seguida vem uma guerra civil. E é nesse ponto que a gente vai retomar. Olha só, vem comigo. Na guerra civil, o que foi que aconteceu? Nós tivemos ali uma divisão do país. De um lado, o Exército Branco e do outro lado, o Exército Vermelho. O Exército Branco era contra a Revolução. O Exército Vermelho estava defendendo a continuidade da Revolução. Naquele momento, o que aconteceu? Para que o Exército Vermelho vencesse a guerra civil, nós tivemos a implementação do chamado comunismo de guerra. E aí tivemos algumas medidas emergenciais. Vem comigo. Fábricas, bancos, comércios estatizados. A produção agrícola é confiscada, ela é entregue para o Estado. Tudo é direcionado para o esforço de guerra para que o Exército Vermelho possa vencer o Exército Branco e a Revolução possa triunfar. Resultado? Exército Vermelho ganhou. E aí, o que aconteceu depois que o Exército Vermelho ganhou? Nós tivemos a NEP, a Nova Política Econômica. E aqui na NEP, o que aconteceu? A ideia era retroceder um passo para avançar dois. Tá? Quando eu falo isso para os alunos, a gente fica sempre pensando nessa história, né? Vem comigo, olha só, vem comigo. Vamos retroceder um passo, para avançar dois. Ó, de novo, ó, vamos lá. Vou retroceder um passo para avançar dois. Então aqui eu voltei para onde eu estava e avancei mais um, certo? A ideia era essa. A ideia era você retroceder para depois avançar. E o que seria esse retroceder para avançar? Admitir algumas concessões aí, né, um pouco fora do escopo da Revolução Socialista. E quais seriam essas características da NEP? Essa nova política econômica, ela vai estabelecer impostos em gêneros para os camponeses, liberdade de comércio, liberdade de produção artesanal, vai fazer algumas concessões para os capitalistas estrangeiros, vai libertar liberdade de empresa, ainda que restrita para os cidadãos soviéticos, e nós vamos ter, então, algumas medidas capitalistas que não seriam admissíveis numa revolução, mas foram permitidas para aquele momento. E aí vem a pergunta: o retorno a uma semi-economia de mercado provocou o reaparecimento da moeda e, durante o ano de 1921, renasceu o mercado propriamente dito. A desnacionalização de empresas começou respectivamente pelo pequeno e grande comércio, atingindo mais tarde a indústria leve. As cooperativas foram devolvidas aos seus antigos acionistas e no final do ano permaneciam nas mãos do Estado apenas os setores economicamente estratégicos, o crédito e a indústria pesada. Isso aí para entender a Revolução Russa. O trecho apresentado refere-se ao momento da Revolução Russa, no qual... Então, que momento é esse que ele está falando, né? A primeira diz: o Estado soviético implementa a nova política econômica, procurando superar as dificuldades econômicas e sociais advindas do comunismo de guerra. Essas medidas batem aí com essa ideia da NEP, olha aí, renascimento do mercado propriamente dito, né? O processo ali de desnacionalização de algumas empresas, né? A questão das cooperativas serem devolvidas aos acionistas, e aí você ter o Estado com alguns poucos setores na mão e outros setores liberados. Isso aí caracteriza a NEP. Isso aqui tá bonita pra gente, hein? Tá bonita pra gente. A B. O Partido Bolchevista promove um processo de abertura política, instaurando um regime democrático e pluripartidário. De jeito nenhum, né? A gente sabe que na Revolução Russa a gente não vai ter nem regime democrático e nem pluripartidário, porque, afinal de contas, com o processo da Revolução, a gente vai ter cada vez mais um fechamento político e uma repressão, principalmente na época do Stalin, né? Depois, o governo leninista, enfraquecido pela Guerra Civil, é obrigado a fazer concessões à tradicional nobreza czarista? Não, a nobreza czarista aqui já até dançou, né?
a gente está vendo um processo onde algumas concessões foram feitas somente para oxigenar a economia, para a economia responder, para depois seguir com o processo da revolução. Então, não é isso que está acontecendo nesse momento. O Estado soviético aplica uma política de planificação econômica e de coletivização de terras, denominada de planos quinquenais. Os planos quinquenais, eles vêm depois, né? Na época do Stalin, a gente vai ter implementação desses planos quinquenais, e essa questão da planificação econômica e coletivização, a gente vai ver que a gente está tendo, na verdade, um retrocesso em algumas medidas capitalistas para depois avançar na revolução socialista, né? O que não seria o cenário desse momento aqui que ele está trabalhando na D. O conflito entre facções dentro do Estado resulta na oposição do Partido Bolchevista ao ideário socialista. Imagina, os bolcheviques se opondo ao ideário socialista? De jeito nenhum, né? A gente sabe que eles são aqueles que vão defender mesmo a transição para o socialismo dentro do caminho revolucionário desde o início. Então, isso aí não vai rolar, logo sobrou pra gente a letra A, que era aquela que estava bonita pra gente, né? O texto está falando exatamente da NEP, da nova política econômica, que foi implementada pelo Lenin nessa fase após o comunismo de guerra. Então, ela reintroduziu alguns elementos de mercado na economia, como liberdade de comércio, permissão de pequenas empresas privadas e devolução de cooperativas aos antigos acionistas, e o Estado passa a manter o controle sobre setores estratégicos. Então, esse seria o cenário ali da NEP, né? A gente está vendo, então, uma transição ainda que bem necessária para aquele momento só para oxigenar mesmo a economia, para depois entrar de sola de novo no processo de transição para o socialismo realmente, para toda aquela economia planificada que vai ser a proposta. Então a NEP ela é apenas uma inflexão e seguindo aquela ideia que a gente falou, um passo atrás para avançar, dois na frente. Essa era a ideia, tá bom? Na nossa próxima questão, a gente vai ter o seguinte. No final da primavera de 1921, um grande artigo de Lenin define o que será a NEP, Nova Política Econômica. Supressão das requisições, né, porque a produção agrícola estava sendo confiscada, né, pelo Estado na época do comunismo de guerra, impostos em gêneros para os camponeses, liberdade de comércio, liberdade de produção artesanal, concessões aos capitalistas estrangeiros, liberdade de empresa e, ao mesmo tempo, você tem uma recusa de qualquer tipo de liberdade política sendo concedida para o país. Os mencheviques continuarão presos e anunciam uma depuração do partido dirigida contra os revolucionários, oriundos de outros partidos, isto é, não imbuídos da mentalidade bolchevique. Ou seja, nós temos umas medidas econômicas que representam concessões, né, que seriam concessões dentro do sistema capitalista, mas, bem pontual, não é que estão aderindo ao capitalismo, estão só fazendo ali uma coisa necessária para oxigenar a economia e a revolução continuar, e aqui você não tem processo de abertura política acontecendo na continuação do texto. E aí ele vem e diz, o texto identifica duas características do processo de constituição da União Soviética. Quais seriam, então, essas duas características? Será que aqui na NEP nós estamos vendo a reconciliação entre as principais facções social-democratas e a implantação de um sistema político que atribuía todo o poder aos sovietes de soldados, operários e camponeses? De jeito nenhum, né? Pelo contrário, você volta no texto aqui, ó, ele está dizendo que os mencheviques continuarão presos, né, e tudo mais, tem que ter depuração do partido, tem que também fazer, né, um ataque aos revolucionários de outros partidos que não estejam imbuídos da mentalidade bolchevique. Então você vê que não está tendo ali uma implantação de sistema político dando poder para os soviéticos, e muito menos essa questão da reconciliação entre as facções. Pelo contrário, né, você está tendo uma perseguição de um grupo sobre outro. O reconhecimento do fracasso político e social dos ideais comunistas e o restabelecimento do capitalismo liberal, a NEP não é o restabelecimento do capitalismo, de jeito nenhum. A NEP é um passo atrás para avançar, dois na frente. Ok? Próxima. A estatização das empresas e dos capitais estrangeiros investidos no país e a nacionalização de todos os meios de produção com a implantação do chamado comunismo de guerra. Não, o comunismo de guerra é antes da NEP. Né? A NEP vem depois do comunismo de guerra. Aguda centralização do poder nas mãos do partido governante e o restabelecimento temporário de algumas práticas capitalistas que visavam a aceleração do crescimento econômico do país. Aí sim, né, era temporário só essas práticas capitalistas dentro da Revolução Socialista. E aqui o fim da participação russa na guerra, isso aí já vem defendido pelos principais lideranças do Exército Vermelho, legalização de todos os partidos. Não, né, isso aqui já de jeito nenhum. Então, ficou pra gente a letra D,
aguda centralização do poder nas mãos do partido bolchevique, no caso, né? E o restabelecimento temporário de algumas práticas capitalistas. Show de bola? Essa NEP representa uma mudança na política econômica para reerguer a economia depois da Guerra Civil, faz algumas medidas ali, algumas retomadas dentro de um cenário capitalista, mas é só para oxigenar a economia, é só para impulsionar o crescimento econômico. E agora a gente tem uma participação do Léo. Fala pra gente, Léo, qual é a tua pergunta? Professor, o governo de Stalin teve características ditatoriais? Olha, o governo do Stalin teve características autoritárias, alguns consideram uma ditadura stalinista, porque, afinal de contas, é um governo marcado por perseguições políticas, expurgos, julgamentos forjados, e muita coisa aconteceu. Gente que foi condenada, né, a campos de trabalho forçado ali na Sibéria. Então você tem de tudo acontecendo e essas coisas todas vêm à tona depois que o Stalin morre, né? Tudo isso vem à tona aí no Congresso do partido e aí isso vai ter um impacto na questão internacional. Mas, com certeza, alguns autores consideram aí um governo com características ditatoriais. Agora vamos, então, só relembrar o governo do Stalin. Ele venceu a disputa política com o Trotsky depois que o Lenin morreu. Teve uma briga entre o Trotsky e o Stalin saiu vitorioso. E aí, no governo dele, ele fez repressão política, ele fez o grande expurgo para perseguir inimigos políticos, ele implementou os planos quinquenais, foram algumas das características desse governo dele. E aí a pergunta é, Leon Trotsky argumentava em 1904 que a tese política defendida por Lenin poderia conduzir a organização do partido a substituir o partido, o Comitê Central a substituir a organização do partido e, finalmente, um ditador a substituir o Comitê Central. Ou seja, o Trotsky já falava que isso poderia acontecer, né? No fim das contas, o processo poderia resultar na posse de um ditador. Ele termina o texto falando isso, ó, um ditador substituindo o Comitê Central. Então, a pergunta vem e diz, assinale a alternativa com o nome do responsável pelo regime que, na prática, confirmou a previsão de Trotsky. O Trotsky estava dizendo, ó, vai acabar acontecendo isso. No fim, vai acabar se levantando um ditador. E aí, qual foi o governo que confirmou essa previsão do Trotsky? Qual foi o governo? O governo do Stalin, né? Com certeza, o regime stalinista na União Soviética confirmou essa previsão, porque ele estabeleceu um sistema de poder altamente centralizado, com um líder onipotente que governava o partido e, por extensão, governava o país. Então, a gente sabe que ali realmente foi um governo com características ditatoriais. E aí é interessante perceber que o próprio Trotsky, né, acaba sendo vítima de todo esse cenário, porque você sabe que o Trotsky foi caçado, né, acabou indo lá por exílio lá no México, e mesmo lá ele acabou sendo alvo do Stalin, porque ele acabou sendo assassinado e, mesmo assim, né, acabou sendo um dos alvos de perseguição política, mesmo à distância. Então, isso também é um dos exemplos perfeitos de como esse governo estava caminhando dentro desse cenário ditatorial. Show de bola, minha gente! Na aula de hoje, a gente viu a Revolução Russa, a gente relembrou a NEP, a nova política econômica, relembramos um pouco do comunismo de guerra, retomamos algumas características do governo do Stalin, e esses assuntos todos são assuntos importantes para o vestibular da UEA. E eu quero te dar uma dica, pessoal. Olha só, baixa o aplicativo do Preveste UEA. Isso, baixa no teu celular para você ficar acompanhando o Preveste em todas as nossas redes sociais, porque agora é isso aí, é reta final, estamos chegando no nosso destino e em breve você vai fazer a sua prova rumo à tão sonhada aprovação. Foi uma alegria enorme dividir esse momento com vocês, revisar esses conteúdos importantíssimos da Revolução Russa. Um grande abraço para todo mundo, continue estudando e vamos que vamos, vamos nessa, até a próxima, tchau, tchau!